Bom dia, alunos do Secoca. Vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre frações? Vamos lá. Na aula passada eu falei sobre as operações de adição e subtração e sobre a operação de multiplicação. Vamos iniciar falando sobre que operação? Operação de divisão. Turma, a operação de divisão pode cair de maneiras diferentes. Como assim? Pode ter o caso de colocar um número dividido por uma fração, ou também ter o caso de cair uma fração dividido por um número. Esses aqui são os primeiros casos. Um número dividido por uma fração e uma fração dividida por um número. Turma, na operação de divisão você tem que entender o quê? Para você realizar a operação de divisão, você vai ter que entender o conceito de inverso. Ok? Como assim inverso? Você vai meio que pegar a operação de divisão, inverter um elemento da conta, ok? Dependendo da situação, você tem que inverter sempre, para poder inverter a operação. Como assim? Vamos lá. Aqui eu tenho o 8 dividido por 3 meios. E aqui eu tenho 2 quartos dividido por 3. O que eu preciso fazer? Primeiramente, para fazer uma divisão, regra importante. Você faz o quê? Você repete o primeiro elemento e multiplica pelo inverso do segundo. Como assim? Você vai repetir sempre o cara que tiver aqui primeiro. Tá vendo aqui, ó? 8. E nesse caso aqui é o 2 quartos. Você vai repetir o primeiro cara, que seria quem? Que seria o 8. E aqui embaixo seria o 2 quartos. Só que fazer o quê? A operação não era multiplicação? Você vai inverter essa operação. Vai virar o quê? Multiplicação. Vai virar 8 vezes. E aqui é 2 quartos, que na divisão vira multiplicação. Repete o primeiro, repetiu o primeiro. E multiplica, que é o inverso. Não é o inverso da divisão, né? A multiplicação. Então você vai fazer o quê? Você vai inverter o outro elemento. Que é aqui, ó, 3 sobre 2 e o 3. O que seria o inverso? Se eu tenho uma fração, quem é o inverso dessa fração? Vai acontecer o quê? O numerador vai virar denominador, então carinha de cima vai para baixo, e o denominador vai virar numerador, então carinha de baixo vai para cima. Então você faz o quê? Você vai repetir o primeiro número, a operação vai inverter, vai virar multiplicação, não era divisão? Vai virar uma multiplicação. Como você inverteu a operação aqui, você vai ter que fazer o inverso desse segundo elemento. Que não é 3 sobre 2? Qual é o inverso de 3 sobre 2? 2 sobre 3. É só fazer o quê? O de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Ok? Mesma coisa aqui. Mas, professor, como é que isso aqui vai virar inverso? Macete para dar para vocês. Se eu tenho um número aqui, olha, eu não tenho que inverter o segundo número, o professor vai querer uma fração. De certa forma, eu posso fazer isso virar uma fração. Como? Quem é 3? É a mesma coisa que 3 sobre 1? Quem vai ser o inverso? O de cima vai para baixo, o 3 vai para baixo. E o de baixo vai para cima. Embaixo aqui não era 1? Vai para onde? Vai para cima, vai virar 1. Então ficou 1 sobre 3. Ok? Então lembrando, ó, se eu tenho uma divisão, qual é a regra simples e clara para se resolver? Repete o primeiro elemento, repetir, e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso. Inverso de 3 sobre 2, 2 sobre 3. Inverso de 3 sobre 1, 1 sobre 3. Ok? E agora é só fazer a multiplicação, ó. Se eu tenho um número vezes uma fração, eu só faço o quê? Vou multiplicar esse número pelo numerador. 8 vezes 2. 8 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 16. E eu repito o denominador, que é 3. Ó, 16 sobre 3. Ok, turma? Show? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho multiplicação entre duas frações. O que eu faço? Simples. Multiplico o de cima com o de cima. E o de baixo com o de baixo. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. 4 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 12. Tranquilo, turma? Show de bola? Viu como é que é simples? Se tiver um número dividido por uma fração ou uma fração dividida por um número, você faz o quê? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de uma fração é o de cima vira o de baixo e o de baixo de cima. E de um número qualquer, esse número vai para baixo e em cima fica 1. Ok? Tranquilo, turma? Show? Eu também posso ter outros casos de divisão.
Pode ser o caso, turma, de ter duas frações, ó. 3 quartos dividido por 3 oitavos. Se eu tenho uma divisão e eu tenho duas frações, mesmo processo, turma. Você repete o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento aqui, né? 3 quartos. Repito ele. Então vai ficar quem? 3 quartos. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Vai virar multiplicação. Você vai inverter a segunda fração. Ó, repete a primeira e multiplica o inverso da segunda. Como é que eu vou inverter a fração 3 oitavos? O de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Pronto. Repete a primeira e multiplica o inverso da segunda. Ok? O que eu faço agora? É só multiplicar. Ó, duas frações, uma fração vezes a outra. Vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. 3 vezes 8 dá quanto? Dá 24. 4 vezes 3 dá 12. Ok, turma? Então deu quanto? 24, 12 avos. Ok? Show de bola? Viu como é simples, turma? Se eu pedisse para simplificar, a mesma coisa. Você ia dividindo em cima por baixo por 2, ia dividindo até onde der, ok? Vamos fazer isso aqui então, já que vocês querem? Vamos lá. Vou pegar 24, vou dividir para 2 e embaixo dividido por 2. Por quê? Em cima e embaixo são números pares. Ó, 24 dividido para 2 dá quanto? Vai dar 12. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6. Ainda consigo dividir em cima e embaixo por 2, não consigo? Dividir em cima por 2 e embaixo por 2. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Tem como simplificar ainda, pessoal? Tem. Em cima e embaixo tem como dividir por 3, ó. 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, simplificando, deu quanto? 2 sobre 1. Ou 2, que é a mesma coisa. Tudo bem? Outro caso que pode acontecer na divisão é o quê? É eu ter um número na forma mista, ó, 2 inteiros e 1/5, dividido por uma fração qualquer aqui, ó, 3 quartos. Tudo bem? Turma, sempre lembrem disso. Se eu tiver número na forma mista, seja qual for a operação, eu tenho que transformar em fração imprópria. Só posso trabalhar fração com fração. Número misto, eu não posso operar com números mistos, ok? Tá, primeiro passo. Vou transformar esse número misto em uma fração imprópria. O que você faz? Primeiro vai repetir o carinha de baixo. Repetir, ó, 5. Quem vai ser o numerador? Vou pegar a minha parte inteira, vezes o denominador, vezes o carinha de baixo, e depois somar com o carinha de cima, ok? 2 vezes 5, 10. 10 mais 1 vai dar 11. Então esse número misto, 2 inteiros e 1/5, virou o quê? A fração 11/5, que representa a mesma coisa. Que não é divisão? Coloco divisão e aqui 3 quartos. 3 quartos, ok? Pronto, ó, agora tem uma divisão entre duas frações. Isso nós já sabemos fazer. Você faz o quê? Repete a primeira fração. Repetir. E agora você multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 3 sobre 4? Lembra, o que é inverso? O de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Pronto, então virou o quê? 4/3. Agora, multiplicação entre duas frações. Isso é simples, isso a gente sabe fazer. Então, vai fazer o quê? Vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Agora vai ficar 11 vezes 4, 44. 5 vezes 3 dá quanto? Vai dar 15. Pronto, resolvemos nossa operação. Quanto que é 2 inteiros e 1/5 dividido por 3 quartos? 44, 15 avos. Viu como é tranquilo? Sempre que tiver número na forma mista, você transforma em uma fração imprópria, ok? Nunca trabalhe com números na forma mista, ok? Vou dar algumas situações de problemas aqui que eu acho interessante trabalhar com vocês, ok? Vamos chegar e falar assim, ó, vamos lá, duas situações diferentes. Ó, vou falar que 2/5 dos alunos, ó, eu tenho uma classe de alunos, eu não falo quantos alunos são, eu estou falando que 2/5 dos alunos da minha turma, eles gostam de pizza, ó. Gostam de pizza. Então, ó, 2/5 de todos os alunos gostam de pizza. Só que desses alunos que gostam de pizza,
3/8 eles gostam da pizza de calabresa. Eu quero saber qual vai ser a fração dos alunos que gostam de pizza de calabresa, ok? Que gostam de pizza e preferem a de calabresa. Vamos lá. Vamos entender. Aqui, ó. 2/5 da minha turma, da quantidade de alunos, gostam de pizza. E dessa quantidade de alunos, desse 2/5 desta quantidade, 3/8 desta quantidade gostam de calabresa, ok? Então eu quero saber o quê? Qual a fração dos alunos que gostam de pizza e preferem calabresa? Então vamos lá. Que é o quê? Os que gostam de pizza. 2/5. E gostam de calabresa. 3/8. Turma, sempre que eu tiver na matemática alguma operação, questão de fração e assim por diante, e eu tiver o E é sempre representado através de uma multiplicação. Então esse E vai virar o quê? Uma multiplicação. Tudo bem? Ô, professor, por que você está fazendo 2/5 vezes 3/8? Ou 3/8 vezes 2/5? Lembra? É como se fosse assim, olha, tem aqui meus alunos. Eu tenho que 2/5 desses alunos, ó, uma parte desses alunos aqui, ó, gostam de pizza, ok? E desse pessoal, dessa galerinha, eu tenho um pedaço aqui, ó, que gosta de pizza de calabresa. Então, para saber quantos alunos que gostam de pizza e de calabresa, a fração, é o quê? Vai ser a fração desta quantidade. Mas essa quantidade aqui não é uma fração também? Então, vai ser uma fração da outra, ok? Então, vou fazer o quê? Vou fazer a multiplicação entre essas frações. Vou fazer o quê? Multiplicação entre frações? Simples. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. Agora eu faço quem? 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá quanto? Dá 40. Então deu quanto? 6/40. Essa é a fração dos alunos que gostam de pizza e preferem calabresa. Ok? Tranquilo, turma? Isso aqui é em relação ao total. Ok? Show de bola? Mais uma situação que também é importante de se trabalhar, que tem frações. Vamos falar. Eu tenho uma garrafa de refrigerante que está com 3/5 da capacidade. Então vamos lá. Eu tenho uma garrafa e eu tenho uma quantidade de líquido aqui. Ó. Ela não está totalmente cheia. Ela tem uma fração da quantidade que cabe nela. Ok? E essa fração, essa quantidade de refrigerante, eu preciso dividir em 6 copos. Ok? Então, eu tenho que pegar essa quantidade aqui e dividir em 6 copos. Então, eu vou pegar essa quantidade e vou dividir em 6. Igualmente. Eu quero saber qual é a fração da garrafa que eu tenho em cada copo. Tudo bem? Então, é simples, ó. Tem que pegar essa quantidade e dividir em 6 copos. Então, ó, uma fração dividida por um número. Isso nós sabemos fazer. O que a gente faz? Divisão, você repete o primeiro e multiplica o inverso da segunda. Qual é o inverso de 6? Lembra, para facilitar, você coloca quem? 6 sobre 1. Qual é o inverso de 6 sobre 1? O de cima vai para baixo, ou seja, para baixo, e 1 vai para cima. Ok? Então fica como? Ó, 3. Multiplicação entre duas frações. Você faz o quê? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Ok? Então fica 3 vezes 1, 3. E agora, 5 vezes 6, dá 30, turma. Então ficou o quê? 3, 30 avos. Você poderia também simplificar, ok? Dividindo em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 30 dividido por 3 dá 10. Então, 1/10. Então, 1/10 do espaço ocupado, do volume da garrafa. Ok? Tranquilo? Vamos agora a operações que parecem difíceis, mas não são. Que é qual? A operação de, primeiramente, a de potenciação. Ok? Vamos lá. Agora, potenciação, mas envolvendo frações. Igual exemplo, aqui eu tenho, exemplo, 3/4 elevado ao quadrado. Ó, se eu tenho uma fração 3 sobre 4 elevado ao quadrado, significa o quê? Se eu estou elevando tudo isso aqui ao quadrado, eu estou fazendo o quê? Estou pegando o numerador, que é o 3, estou pegando ele, estou elevando ele ao quadrado, e eu estou pegando o denominador aqui, que é 4, e também estou elevando ao quadrado. Então, você vai elevar ao quadrado em cima e embaixo.
Então, bota todo mundo elevado a 2. Lembrando, turma, o que é potenciação? O que é 3 ao quadrado? Você faz o quê? Ó? O número que está embaixo é chamado da minha base, ok? É ele que vai se repetir. O 3 não é o que está embaixo, então é o 3 que se repete. O expoente diz quantas vezes eu vou repetir. Ó, o de baixo aqui não é o que se repete, então aqui o 3 vai se repetir. Só que o expoente diz o quê? Eu vou repetir esse 3 quantas vezes? 2 vezes. Então, eu repito ele duas vezes através de uma multiplicação. Mesma coisa aqui embaixo, ó. A base é o número que vai se repetir. Então, quem vai repetir? É o 4, que é o que está embaixo. Então, o 4 se repete. O expoente diz quantas vezes eu repito. O 2 vai ser quantas vezes? Eu repito ele 2 vezes. Então, o 4 vai ser repetido 2 vezes. Eu repito ele 2 vezes através de uma multiplicação. Agora, basta resolver. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4 dá 16. Então, qual vai ser o resultado da potenciação? 3 quartos elevado ao quadrado dá 9/16. Ok? Vou dar um exemplo importante aqui, para vocês não esquecerem nunca mais. Ó. Que eu tenho exemplo 8/12. Isso tudo elevado a 0. Ok? Lembra? Uma definição importante de potenciação é o quê? Qualquer número, não importa qual ele seja, está sendo elevado a 0, o resultado sempre vai ser quanto? Vai dar quanto? Vai dar 1. Não importa que é uma fração, se é um número inteiro, se é decimal, qualquer número elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Ok? E outra coisa importante, eu tenho um exemplo aqui, ó, fração, 5 nonos. E o expoente é 1. Toda fração ou número, qualquer número, se está elevado a 1, vai dar quem? Vai dar ele mesmo. Por quê? Você tem que repetir essa fração quantas vezes? Uma vez. Então, repito uma vez. Ó. Pronto, repetir. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Não se esqueçam. Muito importante. Vou botar mais exemplos aqui numéricos. Vamos lá. Tem exemplo a fração 2/3. Quero exemplo levar ele ao cubo, elevar a 3. Lembra como é que funciona? Se está toda essa fração elevada a 3, então tem o quê? O cara de cima vai ser elevado a 3 e o cara de baixo também vai ser elevado a 3. Lembrando, o que é um número elevado? Uma base elevada a um expoente. A base, que é o número de baixo, é o número que vai se repetir. Quem vai se repetir aqui? O número 2. Então, coloca ele aqui. O expoente diz quantas vezes eu vou repetir. Eu repito 2 quantas vezes? 3 vezes. Então, eu repito ele 1, 2, 3 vezes através de uma multiplicação. Mesma coisa aqui, olha. A base é o número que vai se repetir. Seria o 3. Então, o 3 se repete. O expoente diz quantas vezes eu repito ele. Eu repito ele quantas vezes? 3 vezes. Então, eu repito ele 1, 2, 3 vezes. Ok? Através de uma multiplicação. Então, agora faz só quem? Só multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora eu faço quem? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então fica 8/27. Então qual é o resultado da potenciação? 2/3 elevado ao cubo. Dá 8/27. Ok? Uma observação importante para encerrar essa parte de potenciação é a situação onde eu tenho um número misto. Lembra? De vez em quando vai aparecer um número misto para tentar confundir vocês. Mas fiquem tranquilos que números mistos é só você seguir o que eu falo para vocês que vocês vão conseguir bem. Sempre, não importa qual operação. Tem número misto? Transforma em fração imprópria. 2 inteiros e 1 meio? Vou transformar isso em uma fração imprópria. O que eu faço? Pego o denominador, que é o carinha de baixo da fração, repito ele. Repetir. Quem vai ser o meu numerador agora? Você vai fazer o quê? Você vai pegar a parte inteira, multiplicar pelo denominador e vai somar com o numerador. Vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então ficou como? 5 meios elevado ao quadrado. Então, olha, eu peguei esse número misto e transformei em uma fração imprópria, ó, 5 meios. Agora eu estou fazendo o quê? Estou pegando esse 5 meios e elevando ao quadrado. O que é 5 meios ao quadrado? Eu vou levar o 5 ao quadrado, que é o cara de cima ao quadrado, e o carinha de baixo ao quadrado. Ok? Vou continuar aqui embaixo. Quem é 5 ao quadrado? A base é quem vai se repetir. Então, quem vai se repetir aqui? O 5, que é o carinha de baixo. Ó.
Ele vai se repetir. O expoente diz quantas vezes eu repito. Vou repetir ele quantas vezes? 2 vezes. Repito ele 1, 2 vezes. Cuidado, em 5 ao quadrado é o 5 repetido 2 vezes. Não é 5 vezes 2 nem 2 vezes 5, pelo amor de Deus. Aqui embaixo a mesma coisa. Quem se repete aqui? A minha base, que é o 2. Quantas vezes eu repito ela? 2 vezes. Então, repito ela 1, repetir 2 vezes. Agora eu faço aqui, ó, 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. São 25 quartos. Ok, turma? Tranquilo? Beleza, então. Para encerrar agora essa parte de operações, vamos para raiz quadrada. Quando eu tenho raiz quadrada de uma fração, vamos lá, exemplo. 9, 16 avos. Como é que funciona? Se eu tenho raiz quadrada de uma fração, eu quero saber a raiz do quê? A raiz do cara de cima sobre a raiz do cara de baixo. Como assim? Ó, quem é a raiz quadrada de 9 sobre 16? É a raiz de 9, que é o cara de cima, sobre a raiz do cara de baixo, que é o 16. Raiz quadrada, vocês lembram? O que é raiz quadrada? Eu quero saber que número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Quem vezes ele mesmo dá 9? O 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. Quem multiplica por ele mesmo que dá 16? É o 4. 4 vezes 4, 16. Então, qual é a raiz de 9 e 16 avos? 3 quartos. Ok? Tranquilo? Mais outro exemplo. Raiz quadrada de 25 centésimos. Como é que você faz? Faz a raiz do cara de cima, que é o 25, sobre a raiz do cara de baixo, que é o 100. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 25? 5, por quê? 5 vezes 5 dá 25. Quem eu multiplico por ele mesmo que dá 100? É o 10. 10 vezes 10, 100. Ok? E mais um caso aqui para a gente finalizar a raiz quadrada e encerrar o nosso vídeo. É de novo aquele caso onde nós temos aquele nosso amiguinho na forma mista. Um inteiro, raiz quadrada de um inteiro e 13/36 avos. Como é que eu faço isso? Lembra, sempre que eu tiver número na forma mista, eu transformo em fração imprópria. O que você faz? Vou repetir minha raiz aqui, ó. Denominador é 36? Repito ele. Faço o que agora? Multiplica a parte inteira pelo denominador, ó, 1 vezes 36, 36. Agora eu vou fazer o quê? Vou somar com o numerador. Mais 13. 36 mais 13 dá 49. Agora virou quem? Raiz de 49, 36 avos. Então é quem? É a raiz de 49 sobre a raiz de 36. Quem multiplica por ele mesmo que dá 49? É 7. 7 vezes 7, 49. Quem é a raiz quadrada de 36? Quem multiplica por ele mesmo que dá 36? 6. 6 vezes 6, 36. Ok, turma? Então essas são as operações envolvendo frações. Ok? Na próxima videoaula vamos falar sobre expressões, ok? Qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima videoaula, turma.